Sete Além. Existe essa cidade estranha de outra dimensão que assombra tantas pessoas, principalmente os jovens. Será que ela existe de verdade? Vamos falar sobre esse assunto? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, eu sou parapsicólogo clínico, estudo estados alterados de consciência e aqui nós estamos para falar hoje sobre o paranormal, sobre um fenômeno da internet que muitas pessoas comentam e, inclusive em consultório, eu recebo pessoas que relatam medos, pesadelos, referente a uma suposta cidade que existe em outra dimensão, uma cidade, um lugar chamado Sete Além. Sei lá se é sete com além ou sete além, mas de fato o que existe na internet é uma grande cultura de lenda urbana em volta deste fenômeno do Sete Além que afeta tanto os jovens. Bom, primeiro para vocês entenderem, Sete Além é uma criação literária de um escritor chamado Luciano Milici. Ele tem site chamado Sete Além, ele tem canal onde ele dá relatos paranormais, ele tem toda uma rede, inclusive o nome Sete Além é uma marca registrada, ou seja, ele é uma criação e não exatamente uma existência verdadeira, algo que está lá conforme é relatado. Então nós temos que cuidar muito bem em confundir literatura de fantasia com realidade. Outro ponto que nós temos que entender, eu não conheço profundamente a obra desse autor, que talvez ele esteja relatando fenômenos paranormais, experiências fora do corpo, e ele foi em algum lugar que disseram que o nome é Sete Além. Eu não perdi tanto tempo, não gastei tanto tempo ou investi tanto tempo tentando descobrir. Mas vejam, o que nós podemos falar sobre o que pode existir de realidade em uma cidade que até outras pessoas já falaram, né? Que já estiveram em Sete Além, porque eu estive lá e vi uma pessoa falou com uma criatura, outra falou com um demônio, outro com um espírito, fantasma, e os relatos eles vão se propagando em níveis de lendas urbanas, e isso realmente, quando entra neste ponto, existe um impacto do outro lado na espiritualidade. Tudo que o ser humano imagina, tudo que o ser humano cria mentalmente e propaga, a tendência é que comece a se criar do outro lado. Logicamente, nós gostaríamos que tudo que se criasse do outro lado fossem coisas positivas, coisas maravilhosas, que as pessoas pudessem ir do outro lado e visitar. E curiosamente, parece que os relatos de coisas maravilhosas do outro lado são muito menos propagados do que de coisas horríveis. Bem, algumas pessoas falam, mas Anderson, será que Sete Além não é uma interpretação do umbral dos espíritas? Que aí muita gente também inventa o vale disso, o vale daquilo, que são criações de pessoas que a gente não sabe se aquilo é verdade, porque saiu da boca de uma pessoa. Ah, mas Anderson foi um médium que falou. Nem sempre médium fala a verdade, o médium é um ser humano. Ele pode estar até sendo enganado, se enganando com a própria mediunidade, e isso nós sabemos que existe. Bem, o que pode ocorrer? Claro, do outro lado, espíritos sabendo dos medos das pessoas, pode até pegar um lugar qualquer da espiritualidade e nominar como Sete Além. E as pessoas quando saem do corpo, nas suas experiências extracorpóreas, suas experiências fora do corpo, elas podem ir para esse lugar e ter espíritos lá confirmando. Eles são seres humanos, eles podem criar a história que eles quiserem. E principalmente quando se trata de medo, os espíritos que vivem do outro lado, que são seres humanos, como eu e como você, só passaram dessa para melhor, né? Eles adoram criar histórias de medo, porque para eles medo é poder. Quando eu imprimo o medo em alguém, eu imprimo poder. O problema dessa cultura é que as pessoas vão se perturbando com esse tipo de cultura. Tem a pessoa que não é afetada por isso, extremamente consciente que é uma obra literária, que tem imaginação, que tem uma série de coisas envolvidas, e ela não se impressiona.
mas existem pessoas que se impressionam e muitas vezes relatam até para mim: Anderson, eu estive numa cidade, eu acho que é isso, acho que é CT além, e ficam aterrorizadas com isso. Esta afetação psicológica, o que prejudica. Então por isso que às vezes até recomendo, né, que pessoas que são altamente impressionáveis não assistam filmes de terror, se você é impressionável. Né, porque você vai ver aquilo, vai tratar como uma realidade, o teu cérebro trata aquilo de forma diferenciada. Então é melhor que você não entre nesses canais. Bem, mas aí o que acontece? Essas lendas que vão criando, construindo medos nas mentes das pessoas, existem sim esses espíritos que se aproveitam disso. Eu mesmo, em projeções astrais, em experiências fora do corpo, já me vi diante de lendas urbanas, como lobisomens, né, lendas folclóricas, né, ou uma lenda urbana muito conhecida nos Estados Unidos, que é chamada Slender Man. Talvez você já tenha visto na internet alguma história do Slender Man. E sim, eu me deparei com espíritos simulando o Slender Man. E eles se simulam tão bem que eles acreditam que são. Né? E na verdade não existe um. O pior é que existem vários. Porque como eles sabem que tem um medo ali disponível, eles se multiplicam como num clã. E às vezes até nem se comunicam, nem se conhecem, mas tem muitos Slenderman fazendo a mesma coisa, provocando medo nas pessoas. E para qualquer medo que você tenha, existe um espírito do outro lado que vai explorar esse medo, tal qual um ladrão explora uma falha de segurança em algum lugar. Então, muito cuidado em como vocês imprimem na vida de vocês essas crenças. Mesmo que vocês digam para mim com certeza, Anderson, eu sou médium, outra pessoa também, é que você confirme com diversos médiums. E diversos deles digam para mim: eu já estive em Sete Além e me disseram que o nome daquele lugar é esse. Ainda assim, do outro lado, todo lugar criado do outro lado, olha a grande sacada da espiritualidade para vocês perderem o medo. Todo lugar que existe do outro lado é uma criação mental dos espíritos que vivem lá, alimentada por espíritos que também temem aquele lugar. E às vezes até por você que está encarnado alimentando a lenda, a criação, a ideia. Então esse lugar ele se materializa e ele é montado pela aglomeração desses espíritos. É como se fosse uma colonização. Muitos se reúnem num lugar com uma crença e passa a ser aquilo. Pronto. Assim como nascem as cidades. E aí todos esses espíritos reunidos dão o nome daquele lugar e pronto. Só que à medida que esse lugar é esvaziado, como acontece em certas incursões de espíritos de luz, todos esses lugares podem ser dispersados, apagados, varridos do mapa por uma incursão de espíritos de luz. Simplesmente todos que estão lá são retirados, né? E aquela cidade é apagada. E existem exemplos também na literatura, André Luiz, filmes como Nosso Lar 2, você pode ver cenas desse tipo. Então, vejam, toda criação negativa é uma criação mental que não se sustenta. Ela precisa de pessoas alimentando a ideia negativa e a história negativa. Se você trata isso como uma história de terror, de fenômenos paranormais, que diverte você, né, como história de quadrinhos e coisas do tipo, não tem problema nenhum. O problema é cuide se isso alimenta o seu imaginário a ponto de impressionar o seu psicológico negativamente. Este é o ponto onde você precisa tomar cuidado. E mesmo que você, projetado fora do corpo, vá para um lugar desse, talvez vocês me perguntem: mas Anderson, e aí tudo bem? Fui para um lugar, cheguei lá e me deparei com alguém que me disse: você está em Sete Além. Misterioso, né? Místico. Você tem que dizer: calma, meu amigo, relaxe. É só mais um lugar espiritual, né? E eu não posso ficar preso aqui, não tem perigo nenhum, tudo que está aqui é mero parque de diversões de terror para me assustar. Tá? Então nada do que tem lá vai causar um problema grave na sua vida. O que vai causar é emocionalmente em você por susto, por medo, e os espíritos exploram isso. Medo, culpa, raiva, o leque de emoções negativas que você pode ter, essas emoções, elas alimentam a coragem, a força dele. Se você não tem medo, lembra daquele filme Monstros? Monstros S.A.,
onde o monstro aparecia e a menininha achava o monstro bonitinho ou não se importava com o monstro e os monstros ficavam tristes porque aí a menina não tinha medo? Lembra da história do Harry Potter? Que ele virava a varinha e usava aquela magia ridículos e transformava uma coisa feia em uma coisa ridícula? Tudo está aqui na nossa mente. Então não tema nenhum lugar desses. Seja uma pessoa corajosa, seja uma pessoa de espiritualidade proativa. Alimente muito mais a sua crença na luz do que qualquer coisa da escuridão. Dê poder para a luz, dê poder para as maravilhas do universo e não para coisas negativas e sombrias. Deixa isso só no campo da história e da imaginação. Muito obrigado por ficarem até aqui. Desejo a vocês muita paz, muita luz, muita alegria. Até a próxima!